Olá, sejam muito bem-vindos. Para quem não lembra de mim, eu sou a Tânia, estou na frente da gerência do acompanhamento ao profissional de apoio. Hoje a gente veio fazer uma homenagem na semana em alusão ao Síndrome de Down. Convidamos a Rafaela Lacerda para fazer uma conversa com vocês, vai trazer proposta de adequação, sugestões de prática que eu tenho certeza que venha contribuir muito com a prática de vocês nas unidades. Quero agradecer em nome da SME a oportunidade e ao momento formativo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um encontro formativo. Meu nome é Jennifer, sou pedagoga especializada na Coordenadoria de Inclusão e Atendimento Educacional Especializado no Núcleo Regional de Educação do Boqueirão. Hoje nós estamos aqui com uma das nossas profissionais de apoio, compartilhando a sua experiência com o nosso estudante Enzo da Escola Municipal Francisco Derosso. É com você, Jussara. Obrigada. Olá a todos, meu nome é Jussara, eu estou cursando Pedagogia, estou no 7º período. Eu sou responsável pelo Enzo, né? Eu acompanho o Enzo na Escola Municipal Francisco Derosso. O Enzo, ele é diagnosticado com TEA, suporte 3, tem um distúrbio da fala também e tem TDAH. Essa aqui é a nossa turma, né? Então é a fotinha da nossa turma deste ano. Antes de qualquer atividade, o que eu faço com o Enzo? Eu sempre apresento para ele o quadro de rotinas. Então, o quadro de rotina vai fazer com que o Enzo tenha uma previsibilidade do que vai ser feito naquela manhã. E antes de qualquer atividade, eu também faço estratégias de antecipação. O que? É pegar e utilizar fichas, objetos, que favoreça para que o Enzo tenha uma melhor aceitação para depois ele vir com registro em cadernos. Então, por exemplo, se for uma atividade de pintura, eu faço com que o Enzo cole, faça a colagem para depois vir com um lápis de cor. Algum momento que eu vejo que o Enzo está tendo ali uma desregulação, algum sinal, o que eu faço? Eu sempre levo o Enzo para o espaço livre e aonde eu consigo fazer com que ele fique um tempinho livre ali utilizando o mouse timer, que eu geralmente utilizo 10 a 15 minutos com ele. Antes de acabar esse tempo, eu sempre mostro para ele: Enzo, falta 2 minutos, Enzo, falta 1 minuto. Depois de acabar o tempinho, nós vamos voltar para a sala de aula e vamos fazer atividade. Nem sempre eu consigo fazer com que o Enzo vá para a sala de aula e faça atividade, então eu faço com que a gente retorne para o parque e daí a gente aplica a atividade ali mesmo. Mas sempre com o objetivo de, depois de você brincar, vamos fazer atividade. Sempre reforçando que eles têm que estar ali para fazer uma atividade. Mas também sempre respeitando o limite, o espacinho dele. Então a matemática para o Enzo é um grande desafio. Então, percebendo isso, eu e a professora, a gente sempre adapta atividades no foco dele naquele momento. Então o Enzo, agora no momento, ele está com foco em instrumentos musicais. Então o que a gente faz? A gente leva ele para o espaço maker, lá eu consigo colocar musiquinha para que acalme ele, deixe ele mais tranquilo. Daí em cima desse foco dele, onde eu e a professora consegue adaptar a atividade proposta do dia. Ah, é subtração. Então vamos pegar lá o tema qual que ele está interessado, que é o sapo cururu, e vamos introduzir a matemática no tema. Então é assim que eu consigo fazer essas estratégias para que o Enzo tenha uma maior aceitação e aumento da atividade proposta. Na educação física, esse foi um desafio muito grande para mim. Porque o Enzo, quando ele aceitava sair para a quadra, ele não ficava na quadra, ele ficava no espaço ali que tem uma área de areia, então ele ficava brincando ali enquanto o professor dava aula para os demais alunos. Então foi um desafio, porque o Enzo, ele tinha o hábito de levar celular para a escola. Então ele ficava com o celular nessa caixinha de areia. Quando ele conseguia sair da sala de aula, ele ficava nesse espaço de areia com o celular. Então, com o tempo, eu fui mostrando para o Enzo: Enzo, precisamos estar na quadra. Então, eu não fui diretamente dando comandos muito diretos para eles, eu fui conduzindo ele aos poucos. Primeiro momento que eu fiz, fiquei com o Enzo no espaço de areia. Na segunda aula, eu fui me afastando um pouquinho do espaço de areia e eu fui observando que o Enzo me procurava com os olhares. Então, daí o Enzo, conforme foi pegando confiança na minha presença, ele foi se aproximando mais
do local onde eu estava. Então foi onde eu consegui fazer com que o Enzo ficasse mais próximo de mim. Então eu fui cada vez mais chegando na quadra e o Enzo se aproximando cada vez mais. Então esse foi os métodos que eu consegui fazer com que o Enzo saía de onde ele estava se sentindo confortável, que era o espaço da areia, para ir para a quadra junto com os demais alunos. Na educação física acontece que o professor explica sempre em sala de aula o que vai ser feito. E depois o professor relembra, né, junto com os alunos em quadra. Porém, para o Enzo, isso é muito estímulos. Então, o que eu faço? Eu deixo o professor explicar em sala de aula junto com os demais alunos, repasso para o Enzo o que vai ser feito aquela manhã. Depois nós vamos para fora. Nessa parte, eu deixo o Enzo à vontade. O Enzo brinca, enquanto o professor relembra os alunos o que vai ser feito. Quando o professor já explicou e alguns alunos já começaram a prática do que é para ser feito naquela aula, aonde eu entro com o Enzo. Enzo, agora já estamos no tempo de ir para educação física. Daí o Enzo se dirige à quadra junto com os demais alunos e daí eu explico para ele o que é para ser feito, conforme o professor também falou. Daí eu repasso e consigo fazer com que o Enzo pratique o que foi feito, a proposta ali daquela manhã. Sempre respeitando o tempo do Enzo. Às vezes o Enzo não aceita a tal atividade proposta. Então o que eu faço? Tudo bem, meu amor, você não vai aceitar? Ok. Então a gente vai se dirigir para a sala de materiais. O Enzo vai ficar na quadra, mas o Enzo vai brincar com materiais da educação física. Isso não é assim que isso vai influenciar naquela atividade que foi proposta na manhã. Porém, isso trabalha com que a criança pegue o material e se acostume com o material. Quando for ser feita uma atividade em cima daquele material, a criança já vai estar acostumada e já vai conseguir ter uma melhor aceitação. Artes é uma matéria que envolve muito pintura, né? Então o Enzo, ele tem dificuldade em pegar um lápis de cor realmente e fazer o registro, né, de pintar. Então o que eu faço? Eu pego e primeiro colagem, sempre. Com o Enzo eu sempre utilizo colagem. Primeiro eu faço colagem com papelzinho crepom, ele me ajuda, a gente tem essa interação. Depois eu venho, Enzo, agora vamos pintar essa atividade. Então daí eu pego, às vezes eu não pego o lápis de primeira, então eu sempre tenho que pegar e fazer pontinhos coloridos com um lápis. E ele vem preenchendo, pintando o espaço ali das cores que foi sinalizada ali para ele pintar. Então é uma das estratégias que eu consigo fazer para que o Enzo aceite com mais facilidade, não seja gatilhos para que ele não queira sair da sala de aula. Então tudo é preparado com estratégias, sempre mostrando que tem que ser feito, mas não no comando tão direto, e sim conduzir a criança de uma forma mais leve para a atividade. O recreio. O recreio como a educação física também foi um desafio tanto para mim como profissional de apoio e principalmente para o Enzo, né? Porque é muito estímulo, é um momento onde a criança... muitas crianças, além das crianças que ele conhece, são crianças de todas as turmas. Então, para o Enzo era muito barulho. Também pelo desafio que ele tinha de levar o celular para o recreio. Então, ele ficava ou com o celular no ouvido ou ficava com o abafador. Às vezes ele se recusava a usar o abafador e então eu não conseguia ficar com ele muito tempo no recreio. Então aos poucos eu fui fazendo com que o Enzo se acostumasse no recreio com os demais alunos, com as crianças que ele já tem uma certa convivência, que é um dos dois alunos ali da nossa sala, tem dois que sempre tá ali abraçando o Enzo, tendo contato com o Enzo, então o Enzo fica mais à vontade com essas crianças. Então foi onde que eu observei que o Enzo ficava mais tranquilo com essas crianças e comecei a falar, vamos levar então o Enzo para o parque? Então daí o Enzo foi indo aos poucos com a gente. De primeiro momento foi com o celular na mão e ficava ali no máximo, o recreio é 20 minutos, ficava no máximo 5 minutos brincando, depois pegava o celular novamente, mas aos poucos, sempre ali no mesmo, todos os dias, com as mesmas práticas, com as mesmas conversas, com as mesmas persistências, sempre o Enzo foi se soltando, até que o momento que o Enzo começou a dar o celular na minha mão. E esse foi o momento assim que eu fiquei muito feliz, porque realmente eu falei, caraca, conseguimos fazer com que o Enzo prestasse atenção no seu mundo exterior, né? O que é a educação, o que é a escola. Então, quando o Enzo começou a correr, a sorrir, a brincar com as crianças,
e largou o aparelho, porque o aparelho pro Enzo era como se fosse um braço, né? Um membro do corpo dele. Quando ele largou realmente o aparelho do lado e começou a brincar, a ter contato, a correr, a brincar conforme todas as crianças, então isso pra mim foi assim, foi muito gratificante, foi muito feliz, eu fiquei muito feliz. E eu acredito também que o Enzo também conseguiu entender, né, o propósito do que é ter uma criança no recreio. E o que acontece? O Enzo largou realmente o celular, o Enzo não leva mais o celular para a escola, conseguimos tirar esse hábito do Enzo levar o celular. Então, quando o Enzo vai para o recreio, o Enzo tem um animal, que é o dinossauro, que é um dos focos dele. Então eu dou quando falta 5 minutos para bater o recreio, eu dou o dinossauro na mãozinha dele e falo, Enzo, agora é a hora do recreio. Quando ele olha o dinossauro, ele mesmo já consegue entender, não, agora é o horário do recreio. Então o Enzo pega o dinossauro e sai e vai brincar com o restante dos amigos. Nem sempre é tão direto assim, às vezes eu tenho que levar ele até o espaço, depois as crianças vêm até ele e começam a brincar. Agora aqui eu gostaria de falar que, assim, como profissional de apoio, a gente sempre tem que persistir. Ah, mas a minha criança não socializa. Sim, ela vai socializar do jeitinho dela, no tempo dela. Mas isso tem que haver muita interferência, isso tem que haver muita condução. A profissional de apoio que está com a criança tem que mostrar para a criança que, olha, você está aqui para brincar, você está aqui para se divertir com os amigos. Mas não é, vai brincar. Não, não é dessa forma. É conduzindo a criança com calma, no tempo dela, observando a criança. Ah, minha criança gosta de correr. Então vamos pegar uma criança que ela tem mais afinidade. Olha, o meu aluno gosta de correr. Então vamos pegar ele, vamos chamar ele para correr. É conduzir a criança a brincar com os demais. E não ficar ali colado o tempo todo no recreio. Mostrar para ela, eu estou próximo de você. Mas a partir do momento que a gente consegue observar que a criança está mais livre para brincar, está segura, vamos se afastar aos poucos, mas sempre olhando, observando, porque às vezes os estímulos positivos também pode haver uma desregulação, que no caso o Enzo, quando eu percebo que ele está muito ali feliz, ele começa a se autoagredir, né, que é se morder. Então, onde eu falo para as crianças, meus amores, olha, já deu o tempinho do Enzo, o Enzo brincou bastante, e daí eu pego o Enzo e levo para a sala. E aqui foram os meus desafios iniciais, né? Conforme eu tinha falado, o Enzo tinha o hábito de levar o celular para o ambiente escolar. Eu não sei quanto tempo, mas eu peguei ele na 3ª série. E hoje, nesse ano, estamos no 4º. Até onde eu sei, parece que é desde o 1º ano. Então, ele sempre tinha esse hábito de ter o celular, não fazer atividade, só ficar ali no celular. Ele corria muito pela sala. Eu acredito sim que era pelos estímulos do celular, porque a partir do momento que a gente conseguiu tirar a tela ou ter menos tempo do Enzo com o celular, o Enzo não corria tanto na sala. O Enzo ele não tinha o hábito de ficar com tênis, porque era muito estímulos, muita informação para ele. E além da sala de aula, né, barulhos e tudo, o celular também desregulava ele, deixava ele muito agitado, né? Então foi quando eu consegui fazer com o Enzo não levasse mais o celular, com muito trabalho em equipe, tanto os pais também aceitaram, entenderam que isso era o melhor para o Enzo. E a permanência em sala de aula agora está conseguindo mais ficar sentado. Então agora o Enzo ele consegue ficar por mais tempo sentado. Antes ele ficava andando de um lado para o outro, agora ele consegue ficar por mais tempo sentado em sala de aula. No tempinho inteiro também. Quando eu vejo que ele está ficando muito ocioso, eu pego, retiro, vamos um pouquinho para fora, vai, relaxa, depois volta. Também o que eu faço com ele é lavar muitas mãos. Então eu acho o contato com a água deixa ele um pouquinho mais, sabe, ele vai relaxando. E conforme eu tinha falado, né, por o Enzo ter o hábito de usar o celular, ele não saía muito para o recreio. Quando saía, ficava mais no celular do que contato com os outros amigos. E durante as aulas de educação física, conforme eu falei, também eram desafios. Então, a gente conseguiu fazer com que ele permanecesse agora mais tempo na quadra, participar com os professores, com os amigos e também participar, ter mais um avanço positivo na aceitação das aulas práticas em educação física. Um dos desafios que eu tinha com o Enzo era arremesso de materiais.
Não quer dizer que eu não tenha hoje, eu tenho, mas com menos frequência. O Enzo, no início, era Enzo, vamos fazer uma atividade? Quando ele escutava a palavra atividade, ele já arremessava tudo. Arremessava material, quebrava lápis. Ele tinha essa prática por não querer fazer, né? Então foi quando eu comecei a perceber que eu não tinha como... Enzo, vamos fazer atividade. Não, eu pegava, conduzia ele aos poucos fazer atividade. De uma forma brincando, para depois ele entender que, olha, é atividade ali. E registro de cadernos era uma das coisas que ele realmente não tinha um hábito tanto de pegar em cadernos. As linhas são, por ser menores as linhas, né? Então o que ele fazia era mais em fichas, fazia mais fichas, depois ia para caderno. Agora este ano eu já estou trabalhando mais ele em caderno, mas respeitando o limite dele. Eu faço algumas atividades em ficha, não apresento só a ficha, agora eu pego o caderno com a ficha. Para ele acostumar com a abertura do caderno, agora eu vou fazer atividade. Porque nos próximos anos eu sei que isso vai ser importante. Uma hora não vai ser mais utilizada as fichas com tanta frequência como agora. Então ele precisa utilizar o caderno como um todo, né? Então aonde que eu consigo fazer com que o Enzo aceite mais sem ter tanto estímulos para que ele não arremesse, para que ele não negue a atividade. Foi esse tipo de estratégia que eu consegui fazer. E uma dos também que o Enzo tinha, ele não aceitava comandos diretos. Hoje ele consegue aceitar mais. Vamos supor, Enzo, vamos guardar material. Enzo, vamos colocar o calçado. Enzo, agora nós precisamos ir para fora. Esses comandos muito diretos para o Enzo era muito desafiador. Era gatilhos para que ele começasse a gritar, começasse realmente reagir de uma forma não positiva. Então, um dos avanços que eu consegui fazer foi com o mouse and timer. Enzo, nós temos 10 minutos para guardar o material. Enzo, temos 5 minutos. E sempre mostrando, para que a criança não ficasse tão apreensiva assim e conseguisse fazer registro em cadernos, ter noções mais de respeito de tempos, né? Então, um dos avanços foi esse que eu consegui ver, que o Enzo ele tá conseguindo respeitar mais o tempo dele no ar livre, o tempo dele para tudo. E as minhas considerações finais é que a criança ela vem pra gente como se fosse uma folha em branco, né? Ela vem com costumes, mas para nós, como profissional de apoio, a gente vem sem entender. A gente só sabe que a criança tem um diagnóstico, tá aí. A gente não vai trabalhar só em cima do diagnóstico da criança. A gente tem que trabalhar em cima do comportamento, em cima de como que a criança, em cima do que a criança, como que a criança socializa com outras crianças, como que é a forma que a criança conversa, como que é a forma que a criança se expressa. A gente precisa precisa observar muito. O nosso papel como profissional de apoio é a observação. Em primeiro lugar, antes de impor qualquer coisa, antes de dar qualquer comando, observe, para depois conseguir ter um trabalho positivo com a criança. A gente não vai conseguir trabalho positivo com a criança com comandos diretos sem observar os limites da criança, sem observar o que a criança gosta, sem observar como a criança se expressa. Quando a gente tem essa consciência, né, do que como a gente está lidando com a criança, como a criança se expressa, a gente consegue ter um trabalho mais leve, mostrar para a criança que pode ser leve estar na escola. Por mais que tenha muito estímulo, mas é leve. Podemos deixar mais leve para a criança. Então, como eu falei, né, a gente precisa ter um olhar que vai além do laudo. Cada criança tem sua personalidade, cada criança tem a sua demanda, e em cima dessas observações a gente consegue, junto com a equipe, com a professora, fazer com que a criança fique mais tranquila e adapte cada vez mais as atividades e mostre para a criança que é bom estar na escola, por mais que tenha os limites, o tempinho dela, né? E é isso. Que experiência inspiradora. Quero aproveitar então para agradecer a todos os profissionais da Escola Municipal Francisco Derosso, a equipe diretiva, pedagógica, a Jussara, por ter aceito o nosso convite, compartilhar a sua experiência, o seu trabalho,
que foi muito importante e está sendo no atendimento com o Enzo, e como é importante essa parceria entre a escola e a família, todos os profissionais que atendem o estudante, e é possível ver todo o desenvolvimento conquistado com o trabalho de vocês. Tá em bom? equipe, né? Em equipe a gente sempre consegue avançar. Exatamente. Muito obrigada. E agora eu passo a palavra para a nossa palestrante, Rafaela Lacerda. Olá, tudo bem? Muito obrigada, Tâneli, pelo convite. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a síndrome de Down, a trissomia do cromossomo 21, em alusão, né, ao dia 21 de março, o dia que a gente comemora o dia da síndrome de Down. Então, vamos falar um pouquinho, né, sobre o que é o T21, o que é a síndrome de Down. Então, o DSM-5, que é um manual, que é uma referência amplamente utilizada nas áreas da saúde e da educação para classificação e descrição nas áreas da saúde e da educação, para classificação e descrição de transtornos mentais, ela nos diz que a trissomia do cromossomo 21, que é a síndrome de Down, ela é uma condição genética que pode influenciar o desenvolvimento global do indivíduo, com possíveis impactos nas funções cognitivas e nas habilidades adaptativas, indicando a necessidade de apoios específicos nos contextos educacional e social. Então, por que, né, a trissomia do cromossomo 21, ela traz para nós essa característica tão importante em relação à função cognitiva? Então, ela tem a característica nesse transtorno do neurodesenvolvimento na função ali do transtorno do desenvolvimento intelectual. Pode sim ter deficiência intelectual a criança com síndrome de Down. A maioria das crianças com síndrome de Down tem deficiência intelectual. Então, a síndrome de Down, né, a trissomia do cromossomo 21, ela vai estar dentro do DSM-5 no transtorno do neurodesenvolvimento, mais especificamente na deficiência intelectual. Então, além da deficiência intelectual, que é uma das características da trissomia do cromossomo 21, a literatura especializada indica que ela também pode estar associada a características físicas e de desenvolvimento, como hipotonia, que é o baixo tono muscular. Isso é muito importante que a gente observe, porque a maioria das crianças, dos estudantes que nós vamos receber, vai ter um pouco de dificuldade na coordenação motora, né? Então, atraso no desenvolvimento motor e na linguagem, porque essa hipotonia vai trazer um pouco de dificuldade na questão da linguagem, porque a fala é afetada por a questão da falta aqui um pouquinho de tono muscular na face, nos membros, né? A questão de segurar o lápis, a questão de cortar materiais. Então, todas essas questões têm que ser observadas. Aspectos que devem ser considerados na organização de estratégias de apoio e mediação no contexto educacional. Então, vocês, quando forem receber esses estudantes, né, para fazer alguma atividade, precisam ver a realidade dessa criança. Então, quando eu recebo uma criança com síndrome de Down, eu preciso verificar, ela consegue segurar no lápis? Ela consegue recortar a atividade que a professora propôs? Será que de repente eu não vou ter que fazer uma outra proposta para essa criança? Então, a gente precisa observar detalhadamente, atentamente essas questões. Será que pela questão da deficiência ali intelectual, pela questão esse atraso no desenvolvimento motor, algumas adaptações não vão ter que ser feitas de forma diferente? Então, tudo isso a gente precisa conhecer, né, quando a gente recebe o nosso estudante.
Então a gente precisa ter essa compreensão para a prática pedagógica. O afeto não é apenas carinho, né? Mas uma ferramenta de regulação emocional que permite a abertura das janelas de aprendizagem. Quanto mais você conhece essa criança, quanto mais você se aproximar dessa criança, desse estudante, quanto mais você proporcionar intimidade no sentido de perceber o que ela consegue realizar, estar atento até às potencialidades, não só às dificuldades. A gente fica muito vinculado às dificuldades da criança. Às vezes, quando a gente vai nas escolas, a gente pergunta, olha, o que o Joãozinho faz? Não, ele não consegue fazer tal coisa, ele não faz tal coisa. A gente só escuta isso, ele não faz, ele não faz, ele não faz. Tá, mas o que ele faz? Então, a gente precisa entender o que ele faz e partir do ponto de potencialidade dessa criança, porque o vínculo parte do que ele consegue. Conquistas, né? Comemorar essas conquistas com a criança, saber o que ele faz de concreto é muito importante. Até então a gente sabe o que ele não consegue fazer, mas eu preciso que vocês conheçam as potencialidades dessa criança e é muito importante isso. Saber as potencialidades da criança, ter esse vínculo emocional, sustenta a coragem para tentar o novo. A criança que sabe que o adulto vai encorajar a fazer o novo, a criança que sabe que o adulto vai lhe apoiar a fazer o novo, ela tenta. Aquela criança que o adulto não lhe apoia a fazer o novo, ela não vai tentar, porque é muito difícil, para todos nós é difícil o erro, né? Então, eu não faço porque eu não quero errar. E a criança, ela vai fazer a mesma coisa, independente se ela tem deficiência ou não. Se eu não quero errar, então eu não faço. Todas as crianças são assim. Principalmente as crianças que têm deficiência, elas estão muito cheias de não, então elas não querem tentar. Agora, a partir do momento que a gente começa a mostrar que elas possuem capacidade e elas conseguem fazer, aí elas querem tentar. Por isso a gente começa sempre da potencialidade da criança. Então, a gente precisa ter afeto por essas crianças no sentido de ter sempre o olhar na potencialidade. Entender que a trissomia do cromossomo 21 é uma condição, mas não é um destino único. Cada criança é um universo com temperamento, interesse e ritmos próprios. Cada criança é única. Se nós formos a uma sala com 30 crianças terão interesses diferentes, temperamentos diferentes, ritmos próprios diferentes. Então, a gente não pode comparar as crianças. A gente precisa que cada criança seja observada e entenda o seu ritmo de aprendizado. A aprendizagem não é uma corrida, principalmente para crianças em inclusão. A aprendizagem, ela tem que ter foco na qualidade da interação, no progresso constante, respeitando a maturação biológica e cognitiva individual. Isso é muito importante que vocês observem. Quando vocês vão auxiliar os seus estudantes nas tarefas que a professora destinar a eles, vocês precisam perceber qual é a dificuldade que eles estão tendo ali e qual é o avanço que eles vão ter. Então, vocês precisam perceber qual é a interação que eles vão ter com aquela atividade, se o progresso está acontecendo ou não e se eles vão ter realmente uma interação cognitiva com aquela atividade, né? Por menor que seja o avanço, ele existe, né? Já vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, lembrando, cada criança e estudante é única e a gente precisa investir
tempo. Sempre temos que investir tempo nessa criança. Cada criança, cada estudante tem seu tempo, né? Veja, quando a gente fala de crianças em inclusão, né? Às vezes a gente quer avançar numa atividade porque a gente acha que ele já deu conta daquele conteúdo. E aí a gente percebe que não. E aí a gente precisa voltar naquele conteúdo para perceber que ele ainda não deu conta, repetir mais uma vez, repetir de uma outra forma, né? Porque lembrando que com crianças, qualquer criança, a gente repete. Crianças em inclusão não é diferente. Crianças com deficiência intelectual, então, é muito mais repetição ainda. E de formas diferenciadas, então a gente precisa investir tempo. Então aqui, gente, eu vou dar algumas dicas para vocês, algumas dicas de como a gente pode avançar com esses estudantes, né? Porque a nossa intenção é que os estudantes avancem dentro das suas próprias especificidades. Então, quando a gente recebe um estudante em inclusão com deficiência intelectual, a gente recebe uma criança que vai sendo construído aos poucos essa construção do saber. E aí a gente precisa entender como que esse indivíduo funciona. Cada criança funciona de uma forma, cada deficiência tem a sua especificidade. Então vamos falar um pouquinho das especificidades da trissomia do cromossomo 21, tá? Então olha lá, crianças estudantes com trissomia do cromossomo 21 apresentam um perfil cognitivo específico com maiores dificuldades em linguagem e memória verbal. O que isso significa? As crianças com T21, elas têm muito problema na memória verbal. Então não adianta vocês ficarem falando para a criança o que ela tem que fazer, né? Às vezes a gente fala 1, 2, 3, 4 vezes e a criança ainda não entendeu o que a gente precisa que ela entenda. Por quê? Porque elas têm dificuldade em linguagem e memória verbal. Olha a habilidade. Melhores habilidades sociais e aprendizagem visual. De repente, a gente pode pedir para um coleguinha que ela goste vir explicar a atividade, mostrando para ela como que deve ser feito. Aprendizagem visual. Eles aprendem melhor vendo como se faz. Então, a gente pode mostrar um coleguinha que eles gostam bastante como faz. A gente pode mostrar um card de como deve ser feito, né? Então a gente precisa mostrar como deve ser feito. Aprendizagem visual. A gente também pode apresentar, podem apresentar desafios nas funções executivas. Então, atenção, planejamento e organização. O que isso nos traz de informação? A gente precisa sempre trazer, olha aqui, o que isso aqui é? A rotina, né? Existem vários exemplos de rotina na internet. A rotina é da criança. Quem tem que nos mostrar como se organiza melhor é o estudante, a criança. Ali na tela tem um exemplo de rotina que eu usava com os meus estudantes, mas como eu falei, cada um pode traçar a sua estratégia de rotina com o próprio estudante, porque é ele que vai mostrar para você como ele prefere. Tem rotina que é feita na parede, tem rotina que é colocada na própria mesa do estudante, tem rotina que é colocada no corpo da criança, um crachazinho para ele se organizar, ele olha assim para ver qual que é a próxima atividade que ele tem que fazer. Isso vai depender da característica da criança. Então, o que acontece? A rotina,
ela tem que ser sempre feita no mesmo momento, com a mesma intensidade, sempre estruturada da mesma forma, com apoio na organização das tarefas, porque a criança ela é visual. Então a aprendizagem é visual e ela precisa de atenção, ela precisa se organizar e ela precisa de planejamento. Então, o que eu vou fazer depois dessa atividade? Eu estou olhando ali qual é a próxima atividade que eu vou fazer. Qual é o próximo passo da minha atividade? Às vezes, a tarefa que ela vai fazer precisa de uma rotina, precisa de um planejamento. Então, eu preciso organizar aquela tarefa numa rotina. Qual é o próximo passo? Eu vou, por exemplo, vamos imaginar aqui que eu precise montar um quebra-cabeça com a criança, ela não está entendendo como que faz. Eu posso montar uma rotina de quebra-cabeças com essa criança. Então, tudo isso a gente vai fazendo conforme a gente vai conhecendo a criança. Lembra lá naquele slide do carinho, né, do perfil de estar íntimo da criança? É nesse sentido. Como que a criança aprende? Como que ela tem essa questão do visual, né? Então a gente precisa conhecê-lo. Então, do ponto de vista neurobiológico, essas alterações estruturais e funcionais no cérebro, elas impactam diretamente os processos de aprendizagem, né? Então, revisões recentes apontam diferenças no desenvolvimento do hipocampo e do córtex pré-frontal, que são as áreas relacionadas à memória, atenção e à autorregulação. Então, esses achados reforçam a necessidade de estratégias pedagógicas que favoreçam a organização, a previsibilidade e o uso de pistas visuais. Então, saber o que vai acontecer no dia transforma o aprendizado mais seguro, traz calma e menos ansiedade. Isso também traz menos o quê? Estresse para a criança, traz menos bagunça, né? A criança não fica perguntando toda hora: o que vai acontecer agora? Já posso ir embora? Já está na hora do recreio? Eu já tenho que ir para casa? Previsibilidade, tudo isso na rotina. Então, quando a criança sabe o que vai acontecer, ela fica menos ansiosa, ela para de ficar perguntando para você toda hora o que vai fazer. Acalma, né? Traz mais tranquilidade para o ambiente também, tá? Uma dica para vocês: economia de fichas. O que é economia de fichas? A economia de fichas, ela é uma forma de você conseguir com que a criança que é mais resistente a fazer atividades, faça atividades, ela é mais resistente a permanecer na sala, fique na sala. Aquela criança que gosta de dar aquelas saidinhas, sabe aquelas saidinhas que são intermináveis e ela não volta para a sala. Muito cuidado com essas saídas para fora da sala e que elas não voltam mais. Tá? Às vezes a gente não sabe como fazer com que a criança volte para a sala e aí a gente fica o resto da manhã ou o resto da tarde com a criança lá fora. Isso não é produtivo, tá? A criança entende como uma recompensa estar lá fora e aí ela sempre vai ter o mesmo comportamento para sair fora da sala. Vou dar um exemplo. A criança se comportou errado dentro da sala, se jogou no chão, gritou, esperneou. Você pegou ela e levou lá para fora e ficou com ela o dia inteiro lá fora. Amanhã, adivinha o que vai acontecer? Ela vai entrar, vai fazer lição, vai ficar bem bonita dentro da sala? Claro que não. Ela vai se jogar no chão, ela vai espernear, ela vai fazer tudo o que ela tem que fazer para fazer o quê? Ficar para fora da sala de novo, ela louca desperta. Então, o que vai acontecer? A gente precisa cessar esse comportamento, né? Esse comportamento opositor. Então, como que a gente cessa esses tipos de comportamento? Então, aqui, eu trouxe para vocês aqui uma economia de ficha
com um personagem, tá? Normalmente a gente faz essas economias de ficha com um personagem que seja do interesse da criança, certo? Para que ela goste e tenha vontade de estar manipulando este material, certo? Então aqui estou trabalhando para, certo? Então nesse canto aqui você vai colocar o que ela vai fazer e ela vai ganhar de prêmio, por exemplo. Então vamos colocar aqui o prêmio. O prêmio seria beber água, entre aspas, tá? O que é o beber água? O beber água é a saída. Só que essas saídas, gente, elas têm que ter uma função, certo? A criança vai sair com você. Ela vai beber água, daí você dá uma voltinha com ela e ela volta para dentro da sala, certo? As saídas, elas têm que ter função. Elas não podem ficar o tempo inteiro fora da sala. Ela tem que ter função, certo? Então, como que vai acontecer? Primeiro, não pode ser as 3 de uma vez só, tá? Então, a gente começa com uma atividade. Então, assim, ela tá trabalhando para ganhar a saída lá fora, que é beber água, tá? Beber água lá fora. Então, ela tem que fazer uma atividade, certo? Então, comecem sempre com uma atividade. Ela faz uma atividade, ela pode sair lá fora, certo? Então, tem que ser uma atividade que ela dê conta de fazer, tá, gente? Não é, por exemplo, nossa, ela não consegue, por exemplo, recortar, você pede para ela recortar. Não. Vamos ser coerentes, tá? A primeira atividade tem que ser algo que ela dê conta de fazer para que ela tenha vontade de fazer as próximas atividades na sequência. Então, a primeira atividade ela deu conta de fazer, certo? Você vai falar assim para ela, olha, a tua atividade é essa, você tem que cumprir. Se você cumprir, você ganha uma ficha e aí você pode beber água lá fora comigo. E aí você bebe água com ela, vai no banheiro, dá uma voltinha e volta para a sala. Agora, para você poder sair de novo, você tem que fazer mais uma atividade. Aí ela faz mais uma atividade, aí ela ganha o direito, ela ganha o direito de dar mais uma voltinha e assim por diante. Então, essas idas para fora da sala, elas vão diminuindo conforme você for estipulando a quantidade de atividades que ela tem para fazer para ir para a sala. Isso aqui vai ser para sempre? Não. Isso aqui é só para você controlar esses comportamentos que não são adequados ou quando elas não querem fazer atividades, né? Quando elas se recusam a fazer atividades. Então, isso aqui é para você conquistar a confiança da criança e fazer com que ela faça algo que ela não gosta de fazer, que é muito aversivo para ela. E aos poucos você vai tirando isso aqui, tá? E aí você pode ter outros cardzinhos que ela gosta, por exemplo, pintar, ler gibi ou montar um Lego, aí vai do que ela gosta de fazer, tá bom? Então isso que é a economia de fichas, tá bom? Ela serve para a gente contornar comportamentos que não são adequados, tá bom? Então cuidem com essas saídas eternas para fora da sala, isso não é adequado, isso não é proveitoso nem para a criança e nem para a turma, tá? Porque soa como um prêmio ficar fora da sala. E a criança, quando ela tá na escola, ela tem que participar de todos os momentos como as demais crianças, certo? Então vamos lá. Próxima dica lá. Princípio da educabilidade e altas expectativas, né? Então, evidências mostram que crianças com T21 aprendem mais quando expostas ao currículo comum com apoio e adequações adequadas. Então, o que isso quer dizer na prática? Então, evitar subestimar a criança estudante. Esse aqui ela não vai conseguir fazer.
garantir acesso ao conteúdo escolar com adaptações e adequações. Às vezes a gente subestima a capacidade da criança. Deixa ela tentar. Deixa ela fazer do jeito dela. Ela vai cortar tudo errado, ela vai colar de ponta cabeça, ela vai grudar a folha do caderno. Deixa ela fazer. A primeira vez vai sair errado. Não tem problema, é o jeitinho dela. Depois a gente vai ajudando ela a fazer da forma que a gente acha que é o correto, né? Então a gente vai ajudando. Lembrando, eles têm dificuldade de coordenação motora fina, né? Então eles têm essa dificuldade de pegar no lápis, de cortar, de rasgar. Então a gente vai ter que fazer mais atividades voltadas para esta função ou adaptar para que ele faça de forma correta. Lápis, por exemplo, eu não posso dar um lápis que os demais colegas utilizam. Eu vou ter que dar um lápis que seja adequado a ele, ou um canetão, ou um lápis triangular, né? Então tudo isso eu tenho que verificar se ele vai dar conta de fazer. Comparar a criança com ela mesma. Gente, isso é muito importante. Olha, o meu estudante ainda não deu conta de fazer, mas o do meu colega está fazendo. Não, gente. A criança chegou para mim e ela não sentava. Agora ela está sentando. Olha o avanço. Comemorem esses avanços. Isso é um avanço, sim. A criança não olhava para a professora, agora ela presta atenção na professora. Avanço. A criança não ficava o tempo todo dentro da sala de aula, mas com a minha estratégia, eu consegui fazer ela ficar o tempo todo dentro da sala de aula. Isso é um avanço também. Comemorem os pequenos avanços. A professora queria que ela escrevesse o nome inteiro. Ela escreveu só a primeira letra do nome. Avanço. A gente precisa comparar a criança com ela mesma, como ela chegou e como ela está, certo? Atenção! O sucesso na aprendizagem, na trissomia do cromossomo 21, ocorre quando o conteúdo faz sentido para a vida daquela criança, né? Então, por que eu vou ensinar adição se a criança não conhece os números? Não faz sentido, né? Então, primeiro eu preciso ensinar os números, eu preciso ensinar a quantidade. Entendem a relação? Então, a gente precisa fazer sentido para aquela criança. Eu preciso criança que não rasga, criança que não amassa, criança que não transporta, criança que não faz movimento de pinça, não escreve. Então, como que eu quero que a criança escreva se ela não faz todos esses movimentos? Não tem sentido. Vocês compreendem? Então, eu preciso observar tudo isso e passar para a professora. Olha, professora, a minha criança ainda não faz esses movimentos. Será que, de repente, a gente não pode trabalhar com ela outras questões? Porque eu percebo que ela não faz o movimento de pinça, ela não rasga, ela não amassa, ela não faz bolinha. Será que a gente não deveria pegar a massinha e fazer ela cobrir o nome dela com massinha primeiro, antes dela escrever o nome dela com massinha? Então, tudo isso a gente precisa observar. Então, é uma conquista fora do esperado. Ao invés de a gente esperar que ela escreva o nome, vamos fazer ela amassar a massinha e cobrir o nome dela com massinha. Mas, Rafaela, ela está no 2º ano, não tem problema. É o que ela consegue fazer, vamos vibrar por isso, né? Se a turma está trabalhando um conteúdo complexo, mas a criança estudante conseguiu identificar a letra inicial do seu nome ou a cor do objeto, isso é um avanço acadêmico real. Não deve haver frustração por não acompanhar a base da turma, mas sim orgulho pela evolução dentro da sua especificidade. Então, a criança em inclusão, ela tem sua especificidade e cada conquista deve ser super vibrada, super orgulho. Tudo que a gente tem de mais alegre precisa ser compartilhado com essa criança, tá?
Educação inclusiva como prática baseada em evidências. Então, ambientes inclusivos ampliam oportunidades de aprendizagem por interação com pares. Então, o que isso quer dizer na prática? Então, vocês, né, o profissional de apoio, deve atuar para incluir, não para isolar. Vocês são os mediadores na participação da criança nas atividades coletivas. Quando estiver lá no recreio, não fique excluído com a criança. Traz a criança para participar junto. Olha, vamos brincar. Olha, olha, o Joãozinho, a Marianinha tá aqui. Vamos brincar junto. Não fica sentado com ela lá olhando os demais brincarem. Você é o mediador dessa participação. Você tem que levar a criança até os demais para brincar, certo? Você tem que fazer esse papel de incluir, não isolar, tá? Importância da intervenção precoce e contínua. Então, intervenções iniciadas precocemente melhoram a cognição, a linguagem e o comportamento adaptativo. Então, o que isso quer dizer na prática? Então, manter a consistência nas estratégias. Então, se você tem uma estratégia que deu certo, mantenha essa estratégia, não mude. Repetição. Lembra que eu falei que se criança que não tem deficiência intelectual, a gente precisa repetir várias vezes para que ela compreenda. Criança com deficiência, então a gente precisa repetir muito e muito mais vezes. Rotina, crianças precisam de rotina. Crianças em inclusão, crianças precisam de rotina, né? E reforços são essenciais. Aprendizagem mediada e intencional. Então, como eu falei, vocês são os mediadores dessa criança, né? O desenvolvimento depende da qualidade das interações e mediações pedagógicas. Então, essas estratégias eficazes, elas incluem um ensino estruturado, uso de recursos visuais, que a gente já falou o porquê, porque elas aprendem melhor visualmente, linguagem simplificada e clara, um comando de cada vez. Eu gosto muito de dar um exemplo da criança que chega na sala e a professora fala assim: João, e a criança tá com a mochila lá nas costas, visualizem a situação. A criança chegou, tá com a mochila nas costas. Oi, João, tudo bem? Senta, pega a mochila, coloca no chão, pega o seu penal, pega a sua agenda, anota a lição de casa que nós vamos começar a fazer a lição. E o João continua assim. Ele ainda nem sabe onde é o lugar dele, ele não entendeu o que é para fazer, ele ficou só no Oi, João, né? Então, é um comando de cada vez. Oi, João, tudo bem? Pode sentar. Aí o João sentou. João, agora tira a mochila das costas. O João tira a mochila das costas. João, agora abre a mochila. Aí o João abre a mochila. Pega a sua agenda. O João pega a agenda. Pega o seu penal. O João pega o penal. Compreende que é um comando por vez? Todos esses comandos têm que ser um por vez, porque é um uso de linguagem simplificada e clara. Se você der todos os comandos de uma vez, o João ficou só lá no Oi, João, vai ficar te olhando, você vai ficar desgastado, o João não entendeu, você vai ficar repetindo 1000 vezes as mesmas coisas para o João e amanhã você vai falar as mesmas coisas, o João vai ficar te olhando do mesmo jeito, né? Então, tem que ser uma linguagem simplificada, clara e um comando por vez, tá? E o apoio, ele é gradual. Então, se o João não conseguiu abrir a mochila, você vai lá perto dele e aponta, João, a mochila, e mostra a mochila. Porque, na verdade, gente, a nossa intenção maior é que o João não precise de você, não é verdade? A nossa intenção é que as crianças não precisem do apoio. Não é verdade? A gente quer que a criança tenha total independência. Então, a nossa intenção é que, aos poucos, a gente vá tirando esses apoios, né? Então, na prática, o profissional de apoio atua como um mediador, auxiliando a criança, o estudante, a compreender, participar e avançar nas atividades. Não faça por ele, né? Não pegue a mochila, não tire
a agenda de dentro, não coloque em cima da mesa, não pegue o penal. Eu já vi muito isso. Quando eu ia nas unidades fazer a minha observação, muitos profissionais de apoio fazem pela criança. Não é por mal, a gente quer ajudar, mas aí a gente atrapalha na autonomia da criança. Quando a gente faz pela criança, a gente atrapalha a autonomia da criança. Se a criança tem condições de pegar o penal dentro da mochila, não faça por ela, tá? Deixe que ela pegue. Vai se atrapalhar um pouco? Não tem problema, você espera. Mostra onde é que tá com o dedo, né? Como eu falei, se ela tem condições de fazer este movimento. Se a criança tem condições de abrir a mochila, se ela tem condições de iniciar este movimento sozinha, deixe que faça. Se ela não precisa desse teu auxílio, não faça por ela, tá bom? Mas claro, cada criança é uma situação, cada estudante é uma situação. Se o seu estudante não consegue, aí sim, claro, você vai fazer por ele. Mas se a criança tem condições de fazer, mas você percebe que ela está atrapalhada, você mostra primeiro como faz, né? Olha, é assim que abre a mochila. Aí você depois fecha e fala, agora faz você, quero ver se você consegue. Então, primeiro você mostra como abre a mochila e depois pede para ele fazer. Porque a criança ela é visual, então ela precisa que você faça primeiro para depois ela fazer, certo? Trabalho colaborativo. Então, evidências destacam que melhores resultados ocorrem quando há parceria entre a escola e a família e uma atuação interdisciplinar. Então, claro, né, gente? A gente fala muito sobre isso, né? Que nós somos uma bolinha ali naquela rede de apoio. A gente precisa, né, dessa rede de apoio para que tudo corra conforme o esperado na evolução dessa criança. E aí, na prática, a gente precisa alinhar essas estratégias com o professor. Então, quando que a gente percebe que algumas estratégias, de repente, precisam avançar, outras estão demais, então a gente conversa com o professor e fala para o professor, olha, de repente essa atividade foi muito, ou de repente essa atividade ele já deu conta de fazer, professor, eu acredito que ele pode avançar, e aí a gente vai observando e compartilhando com a equipe. Quem é a equipe? É o professor, né, o pedagogo da escola. Então você passa para o professor essas suas observações e o professor passa para o pedagogo e assim por diante. Tá? Então a gente sempre vai alinhando essas estratégias com o professor. O professor é o responsável pela criança, o professor é o responsável por fazer as adequações. O professor, junto com você, vai ver ali quais são as novas estratégias que vocês vão fazer para que essa atividade ali seja a mais efetiva possível, né? E aí a gente sabe que essa criança, né, tem a plasticidade cerebral e potencial de desenvolvimento, né? Nenhuma criança é uma folha em branco, né? O cérebro mantém a capacidade de adaptação mediante estímulos adequados. Intervenções educativas impactam diretamente o desenvolvimento funcional. Então, quanto mais a gente adapta e estimula esse cérebro adequadamente, mais ele vai se adaptando e moldando e melhorando, né? Então, investir em experiências significativas. Então, a gente precisa estar avançando nessas adaptações para a criança, nessas adequações e garantindo oportunidades reais de aprendizagem. Se a criança já deu conta de fazer ali amassar, rasgar, recortar, vamos partir para uma outra atividade. Não adianta ficar sempre na mesma. A criança já deu conta daquilo. Então agora a gente precisa avançar. Bom, em síntese, gente, para a atuação, né, dos profissionais de apoio, então o que a gente precisa?
o planejamento pedagógico. Vocês também fazem um planejamento pedagógico, né? Ao apoiar essa criança na realização das propostas da professora, do professor, deve contemplar ações diversificadas, intencionais e significativas. É fundamental a utilização de estratégias que envolvam cooperação, organização, exploração corporal, compreensão de comandos. Eu brinco, né? Mas é verdade, a alfabetização precisa passar por esse corpo, né? Então todos os sentidos precisam ser movimentados ali, bem como recursos lúdicos e materiais variados, favorecendo o engajamento e a aprendizagem. A vivência de experiências motoras como correr, pular e rolar deve ser incentivada de forma contextualizada. Então, no recreio, gente, explorem isso. Corram, pulem com eles, né? Contribui para o desenvolvimento global, abrangendo aspectos sociais, afetivos, motores e da linguagem. Nesse processo, o foco deve estar nas potencialidades e não nas limitações. Então, gente, olha quantas vezes eu falei as questões das potencialidades. Então, a palavrinha dessa nossa formação hoje é potencialidade. O profissional de apoio assume um papel investigativo e sensível, pautado na observação e na escuta qualificada, buscando compreender as singularidades de cada criança e estudante. A partir disso, pode identificar potencialidades e planejar intervenções que favoreçam o desenvolvimento integral. Ressalta-se que toda criança e estudante aprende, todo mundo aprende, por menor que seja o aprendizado, gente. Como eu falei, ele não sentava, hoje ele senta, é um aprendizado. Ele gritava para entrar na sala de aula, hoje ele não grita mais, é um aprendizado. Ele não parava sentado, andava pela sala gritando, batia nos colegas. Olha, hoje ele só anda. Ele não bate, ele não grita, mas ele está só se movimentando pela sala porque ele ainda precisa desse movimento. É um aprendizado. Então, ainda de que maneira singular, todo mundo aprende. Tenham isso como um mantra na vida de vocês, tá? Quanto mais qualificadas e frequentes forem as oportunidades de estimulação, maiores serão as possibilidades de consolidação das aprendizagens. Então, assim, as estratégias pedagógicas devem ser intencionais. Tudo que vocês fizerem tem que ter uma intenção. Tá amassando a massinha? Tem que ter uma intenção. Tá fazendo pintura? Tem que ter uma intenção. Tá transportando? Tem que ter uma intenção. Tá fazendo a letra A na areia? Tem que ter uma intenção, tá? Estruturada e individualizada. É para ele. Não adianta você pensar numa atividade que a sua colega fez se para ele não tem sentido, certo? E aí agora eu deixo aqui algumas referências bibliográficas que eu usei para fazer essa nossa conversa de hoje, tá? Em relação à síndrome de Down, né? A trissomia do cromossomo 21. Então eu queria agradecer hoje, né, a presença de vocês. Meu muito obrigada pela presença de todos. Queria agradecer à Secretaria Municipal de Educação por esse momento, por essa formação de vocês. Queria agradecer a Tânia, a coordenadoria, né, por me chamar aqui para a gente fazer essa conversa. Espero que seja um momento proveitoso. Muito obrigada.